Existe algo curioso na forma como escolhemos nossas profissões. Desde cedo nos perguntam: o que você vai ser quando crescer? Mas quase ninguém faz uma pergunta mais importante: quais profissões realmente sustentam a estrutura da sociedade? Algumas áreas concentram milhões de profissionais. Outras, apesar de extremamente importantes, nem sequer são regulamentadas. E aqui aparece um detalhe surpreendente: uma das áreas mais antigas do pensamento humano. A filosofia não é considerada profissão regulamentada no Brasil. No Brasil, muitas atividades profissionais só podem ser exercidas legalmente com registro em um conselho. Esses conselhos definem regras, ética e responsabilidade técnica. Entre os mais conhecidos estão o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, o Conselho Federal de Medicina e a Ordem dos Advogados do Brasil. Essas instituições não existem apenas para a burocracia. Elas existem porque determinadas atividades podem impactar profundamente a vida das pessoas. Projetar uma ponte. Assinar um diagnóstico. Defender alguém em um tribunal. Erros nessas áreas podem custar muito caro. As profissões regulamentadas mais populosas. Entre as profissões regulamentadas com maior número de profissionais no Brasil, destacam-se 7 grandes áreas. A primeira é a engenharia. Milhões de brasileiros vivem em cidades projetadas por engenheiros registrados no sistema do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia. Logo depois aparece o direito. O Brasil possui uma das maiores comunidades jurídicas do mundo, supervisionada pela Ordem dos Advogados do Brasil. Outra área gigantesca é a enfermagem. Hospitais, clínicas e unidades de saúde dependem diariamente desses profissionais, registrados no Conselho Federal de Enfermagem. Também temos os médicos, regulados pelo Conselho Federal de Medicina. São eles que lidam diretamente com diagnósticos, tratamentos e decisões clínicas. Na área financeira surge o contador, supervisionado pelo Conselho Federal de Contabilidade. Empresas inteiras dependem da precisão desses profissionais. Outra categoria numerosa é a de psicólogos, registrados no Conselho Federal de Psicologia. Eles atuam em escolas, clínicas e organizações. E por fim temos os administradores, vinculados ao Conselho Federal de Administração. São profissionais que estruturam a gestão de empresas, instituições e projetos. Essas 7 áreas formam um dos pilares profissionais do Brasil. A profissão não regulamentada mais populosa. Agora vem um contraste interessante. Existem atividades exercidas por milhões de brasileiros que não possuem regulamentação profissional. Um exemplo marcante é o trabalho de vendedores e comerciantes. Desde pequenos negócios até grandes redes de varejo, essa atividade movimenta uma parte enorme da economia nacional. Mesmo sem um conselho profissional específico, ela sustenta cadeias inteiras de produção e consumo. O caso curioso da filosofia. E aqui surge um ponto que poucos percebem. A filosofia é ensinada em universidades reconhecidas pelo Ministério da Educação. Existem cursos de graduação, pós-graduação e pesquisa acadêmica. Mas filósofo não é uma profissão regulamentada. Não existe conselho profissional. Não existe licença obrigatória para exercer pensamento filosófico. E talvez isso faça sentido. A filosofia nasceu justamente como um exercício livre de reflexão. Desde pensadores como Sócrates até autores modernos, a filosofia sempre foi menos uma carreira e mais uma atitude diante do mundo. Isso revela algo profundo sobre a sociedade. Algumas atividades precisam de regulamentação para proteger a população. Outras sobrevivem justamente porque permanecem livres. Engenharia precisa de normas. Medicina precisa de responsabilidade técnica. Mas o pensamento não pode ser regulamentado. Talvez seja por isso que a filosofia continua existindo há mais de 2000 anos. Não porque seja uma profissão, mas porque é uma necessidade humana. Enquanto existirem pessoas perguntando, por que fazemos o que fazemos? A filosofia continuará viva. Mesmo sem conselho. Mesmo sem licença.
E talvez justamente por causa disso,